E do aí? agro, gente, olha só. Ó, Ó, vou dias começar diferentes, camisetas iguais. Camisas Você iguais. vê? Essa era a camisa, não vai saber se não é o mesmo dia, viu? Substituiu Não, agora a mas não camisa. é. Eu lembro que tinha, que eu olhei até essa foto aí, então, cara. E aí, ó, na esquerda ali, você vê, ó, tá retinha a barriga ali ainda, então. A outra já tava na faculdade, cara, já tava mais para formar, já tava ali, a coisa já tinha começado a desandar, tinha parado de crescer, né? E aí começa, aí o carro entrou na história, sabe? Então, quando tava para formar, veio o carro, já não tinha que andar mais de bicicleta, certo? Então, putz, cara, pegava lá na coisa da República, tomava banho, botava roupa limpa, passava perfume, pegava a bicicleta, ia para casa da minha namorada, 3,5 km de bike. Chegava, ia devagarzinho, cara, para tentar não suar, sabe? Mas chegava lá meio suado e com a barra da calça suja de graxa, né? Então, putz, cara, botar e depois botava a meia, né? A calça por dentro da meia, tanta coisa, e putz, olha, levava perfume junto. Aí veio o carro, começou, facilitou umas coisas, complicou outras, viu? Até hoje aqui tá complicando ainda. Mas o que é a foto aí, né? Então, assim, cara, sempre gostei do mato aí, né? Vamos pensar, né? Então, catava aí, ó, eu e minha mãe, ela tava andando lá no meio da reserva, lá na coisa ali, andando feliz da vida lá na coisa, só pra andar, ir lá na beira do córrego lá. Então, a gente gostava de ir pro meio aí né? Catar umas frutinhas aí no meio do mato também. E à esquerda ela estava plantando eucalipto, cara. Né? Então, né, essa é uma das minhas primeiras experiências aí com eucalipto. Então, era do lado do confinamento, né, que a gente tinha. Né? Então, a gente estava plantando para ter sombra, né, logo que fez ali. Então, tinha plantado já no lugar lá perto da represa, depois em volta do confinamento, e foi eu mesmo. Só fizemos lá, sulcamos ali a área lá né, com o cultivador que tinha lá de cana. E aí vamos plantar manual, cara. Então, né, dá para entender um pouco das coisas ali. Depois ele falou assim, puxa, plantar, como é que é esse negócio? Quanto tempo demora? Ficar lá no sol, baldinho cheio de muda ali, certo? Então, depois vir irrigar. Então, fica mais fácil dar aula depois, né? Depois dos projetos aí, depois das experiências em campo, né? Então é isso. Andar no meio do mato ali, época de topografia, cara. Né? Então, pô, andando no mato mesmo, né? Por cada lugar que você ia ali, você pega a parte de Mata Atlântica, ali, por exemplo, cara, fechado. Você tem que andar na beira lá do rio, lá tudo, pegando ponto, cara. Cada curva do rio, você fica lá parado com o receptor GNSS, pegando ponto, putz, né? Carregando marco de concreto. Certo? Então, né, hoje tá bem mais fácil com drone, viu? Mas é bom passar pelas experiências, né? Que você vai dando valor para as coisas. Com certeza. E essa foto sua da direita aí, ela tá bem espontânea, né? É difícil a gente ter umas Tá, fotos é. espontâneas assim, né? No meio na Sim, meu ação. pai que devia estar com a câmerazinha ali, ó, virou para trás e pau. Isso que eu ia Mandou aquela falar, né? foto aí, E, né? rapaz, ou você tem uma câmera né, ali no meio do mato ali que passou e pegou, faz um movimento, ou alguém simplesmente virou e apertou o gatilho ali da É máquina, bem né? isso, virou e saiu a foto. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, vamos. Ô, rapaz, agora mudou o cenário aqui. O que Ô, você tá fazendo louco. aqui? Olha lá, você vê, cara. Olha lá, Putz, meu. velho, isso aí é muito doido, cara. Eu fui parar no Japão. Eu tava no mestrado aqui, isso foi em 2013, cara. Tinha um ano que eu tinha chegado aqui em Botucatu. E aí surgiu lá no departamento, chegou um e-mail lá pro grupo de pesquisa lá, meu orientador mandando lá, tá, oportunidade, Japão, não sei o quê. Eu lembro que eu respondi para ele, falei, o que precisa, né? Aí ele mandou lá, falar inglês. Eu, manjava inglês, continuo não manjando muito, sim, né? Mas, beleza. Aí, claro, tá bom, né? Aí passaram umas 2 semanas, estava na reunião lá do grupo, tudo, ele tava, vai pro Japão, vai ao montanha, o Marcelo. Eu falei, Marcelo? Mas você não perguntou? Eu falei, mas eu perguntei, você não falou mais nada? Não, você vai pro Japão, é. Não, se não desce, não, peraí, eu vou, vamos, mãe. Eu falei, mas não tem passaporte, nada. Ele falou, corre. Cara, no outro dia eu tava em Bauru já fazendo passaporte, tudo, depois correndo atrás de visto. Cara, essa história, entre a reunião do grupo de pesquisa lá e eu estar no Japão foi um mês. Então, assim,
não deu muito tempo de pensar, sabe? Tipo, tem que ir, correr atrás do passaporte, correr atrás do visto, tanto isso aqui, então tudo. Cara, fui parar no Japão, cara. E aí você estuda a vida inteira pensando em, tipo, sei lá, ir para os Estados Unidos, para algum lugar que fala inglês, né? Eu fui parar no Japão, cara. Né? Super tranquilo, né? O povo fala, sabe falar japonês? Claro que não. Né? Certo? Como, né? Inglês já não fala, imagina o japonês, que vai a vida, né? Pô? Para você entender lá, falar o alfabeto deles, tudo escrever, Eu ia te perguntar o que hiragana, tá não sei o que escrito ali, lá, ó. kanji, deve ser faculdade. Tóquio falou que essa aí era a Tokyo University of Tokyo, um negócio assim, ainda tá na coisa, universidade lá de Tóquio, lá e tal. Tecnologia. De tecnologia, isso. Você também foi para lá, Wellington? Não, Não fui. não Mas a lembro. Tactane, junto com o Sal, acho, né? Ou a Tactane, não lembro agora qual era o vínculo. Mas tinha um programa, né? Lá na Unesp, lá, que ia para TUAT, Sim, que é a cara. Universidade de Tecnologia de Tóquio. Isso, cara. Nossa, e fui parar lá, cara. E eu, primeiro dia, eu chegando na faculdade. Não tinha nem entrado ali, passado ali ainda, no coisa. Chegando lá, tirei foto. E aí essa outra lá no meio da neve foi, a gente tinha, né, fui eu e Montanha, né, Montanha hoje, né, vice-diretor lá na FATEC, aqui na FATEC Botucatu. Na época era aluno também lá junto com a gente, tal, só que estava no doutorado já, estava no mestrado, e ele já tinha ido uma vez, né, então ele tinha ido, o trabalho dele do doutorado, né, os dados foram lá do Japão, né, então o trabalho com máquina agrícola lá foi no Japão. Ele estava voltando pela segunda vez para acabar, né, de processar os dados, tudo. Então, beleza, fui para lá. Então, ele já conhecia, né, a faculdade, já tinha alguns amigos ali, né, os japoneses, então. E tinha um brasileiro lá, não sei se você conheceu, que é o Hélio, né, o Hélio Makoto. Ele formou em agronomia aqui em Botucatu, né, na Unesp Botucatu. E ele já estava lá há alguns anos, né, ele foi para fazer o mestrado e ficou por lá num projeto lá de um órgão lá japonês, né, porque, né, falava português, né, tipo, né, inglês e japonês tudo fluente, descendente de japonês ele, né, e o trabalho lá que ele, né, fazia lá tal era com o Brasil, certo? Então era o Japão com o Brasil, tudo. Então, como ele era fluente, né, nas duas línguas ali, ele participava desse projeto. E, né, já era amigo do Montanha, fiquei amigo dele também. E aí, né, onde que a gente chega nisso, né? Essa foto aí, a gente na neve lá, a tia dele, né, que morava lá, a gente foi para o interior lá, uns 200 quilômetros lá longe de onde a gente morava. E aí ela, né, chamou a gente para ir lá no final de semana, a gente saiu cedinho lá, pegou o trem, tudo, e foi lá, ela pegou o carro e foi dar uma volta com a gente para conhecer lá a região, tudo. E aí ela pagou até para a gente pegar o teleférico lá, subir para chegar nesse lugar lá, tirar foto e tal. Acho que até um outro lugar que a gente subiu mais alto lá. Então, esse é no caminho ali, cara. Neve pra caramba. Agora, e aí eu descobri por que o pessoal usa óculos escuros na neve, cara. Não dava para abrir o olho. É muito branco, com sol, tudo, cara. Não dava para enxergar. Eu tô com o olho fechado ali na foto. Então foi bem legal, cara. É meio doido assim, mas foi bem legal. Uma experiência bacana aí nesse período. Voltaria para lá, sossegado, então, mas interessante. Quanto tempo você ficou lá, Marcelo? Fiquei 3 meses lá. Caramba, Sim, é bastante tempo, ao mesmo tempo é rápido e tudo, mas, cara, 3 meses é um tempinho bom, viu? Dá para já. Eu sabia, né? Depois desse tempo ali, eu sabia, né? Olhar o rumo, já acabei escolher o trem certo, que é mais rápido, né? Olhava as coisinhas, começava a entender um pouco melhor de como é que funcionava a vida lá. Já conseguia pedir minha comida certa na faculdade, já tinha aprendido as coisas que eu gostava lá. Aí eu pedi em japonês, é claro, né? Que devia sair ruim pra caramba, né? A pronúncia e tudo. Mas, cara, eu comia. Eu já conseguia ir sozinho, sabe? No refeitório e pedia comida, sabe? Em japonês, né? Porque as tiazinhas, cara, da merenda lá na coisa era japonês, né? Não tinha como, não. Aí, putz, falar isso aqui, ó, quanto custa, não sei o quê. Tipo, tinha algumas coisinhas assim que ia mais ou menos, né? Show de bola. Boa. Eu ia só comentar aqui, aproveitar a deixa, né? A gente teve recente um episódio com o Fábio Torcato lá, né? O Wellington da AgroTravel, que ele faz essas viagens, né? Aí, ó, é uma conexão boa para ele aí. Não sei se ele já foi para o Japão, né? O Marcelo aí já teve a experiência. Eu queria perguntar para você, Marcelo, e só para fazer o link, né? O Fábio Wellington, que eu descobri
ontem que ele é primo do Fernando Torquato, que estudou com a gente, né? Que era da sua turma. Da minha turma grande, é isso aí. É verdade. Eu não perguntei isso no ar para ele, né? Do Fernando. Eu falei, uai, mas né, sei lá, deve ser muita coincidência, né? E não, né? Ali eu perguntei para ele falou que é primo dele, né? Então, um abraço aí pro Fernando. E perguntar, Marcelo, você viu que você ia falar ali, mas só para emendar a pergunta, o que você trouxe de positivo que você aplica hoje, assim, dessa experiência que você teve? Porque a gente falou muito disso no episódio lá com o Fábio. Era exatamente isso, cara, que eu ia comentar, porque assim, eu não tava nem lembrando, vai surgindo aqui tudo, né, mas algo que foi bem interessante para mim dessa ida no Japão, que foi assim, na época, né, eu trabalhava com enfardamento de biomassa e, cara, a área é pequena, né, no Japão, né, muito pouco do país é área agricultável, ainda fica debaixo de neve aí uma boa parte, né, do ano. Então, assim, né, quando né, o pessoal produz, assim, basicamente é comida. Tem regiões lá que tem cana-de-açúcar, tudo até, que era que eu estava trabalhando, né? Então, na época, eu cheguei até a pensar em visitar alguns lugares assim, mas, cara, era muito longe, né? E aí muito interiorzão, cara. Se pegar um trem assim, sei lá, aí, sei lá, 700 quilômetros, cara, não dava para pensar em um lugar desse lá, tão uma coisa, falando inglês e mais ou menos, né? Então, assim, imagina um produtor rural, tudo, imagina, ele tem que falar japonês, tudo. E outra, para chegar lá e ver a cana, mas como assim, né? Tipo, você, igual aqui, você ir num lugar, como é que você vai para um lugar, quem que você conhece, né? Que produtor que eu vou visitar, né? Então, beleza. Mas antes, assim, de eu ir, meu orientador falou, Marcelo, cara, não tem o que você trabalha lá. Tem um enfardamento de biomassa, né? Pô, cada máquina aqui enfardava 3.000 hectares, né? Por exemplo. Então, cara, ele falou, não tem as máquinas, você trabalha aqui e tudo. Ele falou, cara, vai como experiência de vida para você. Então, aproveita a tua vida pessoal, né? Eu lembro que isso foi algo, né, marcante que ele falou. E aí, que eu volto de lá, cara? Isso mudou para mim minha cabeça, assim, né? Pô, eu ficava no laboratório lá, o pessoal fazia, nessa época, né? O pessoal que estava lá, um dos meus que eu acompanhava lá, ele fazia, né, pesquisa com monitoramento de água subterrânea para aquecimento, né, e refrigeração, né, de ambiente, assim. Então, como assim? A água subterrânea estava em torno de 15 graus Celsius, mais ou menos a 50 metros de profundidade. Quando você está no inverno a zero, esses 15 graus aí é mais quente, certo? Quando você está no verão, né, 30 graus afora tudo aí, então assim, você usava essa água lá subterrânea para né, esfriar ou para aquecer o ambiente, ou parte disso, né? Certo? E aí monitorava, né, a temperatura, monitorava, né, aspectos aí também, né, biológicos, né? Então, assim, o que acontece quando você pega uma água mais gelada e devolve em profundidade, então assim, né, porque ia ter essa troca de calor aqui na superfície, né? Então, beleza. Bom, tinha lá uns 8 poços, né, desses daí, não tinha uns tubinhos assim, era fininho, né, 8 poços, 50 metros de profundidade, que a gente semanalmente tinha que ir lá coletar água, né, várias amostras de água. Algumas que a gente descartava, depois coletava as do meio e tal, não sei o que, beleza. Cara, e tudo bem. E aí, tipo, começou assim, vai ter campo, tal, não sei o que, ia, cara. Tinha uns postos de pegar amostra, era muito rápido, cara. Eu acostumado a ficar correndo atrás do enfardador o dia inteiro, né, no sol quente, meio canavial, não tinha uma árvore. O cara chega lá, tava sombra, né, porque tava neve em tudo, então para começar, não tinha sol, tinha sombra. Eu já tava no lucro. Chegava lá, tipo, meia hora, resolvia o problema. E tinha lá um dos postos, cara, né, alguns, né, dos postos lá tal, que a gente chegava lá de manhã assim, estava na faculdade, aí o aluno lá chegava para mim e falava assim, ô Marcelo, hoje tem campo. Hoje tem campo, né? Cara, a gente que ia para campo, né? Beleza, cara, chegava lá, andava 300 metros, tipo assim, né, no frio, no asfaltinho lá, às vezes com neve, chegava no poço, trocava um pendrive, colocava o outro e voltava. Eu, primeira vez que fez isso da Tona Cruz, mas e aí? Não, cara, hoje é isso. Eu fui, putz, cara, campo pesado, hein? E aí, assim, cara, beleza, eu falei, puta merda, cara. Esse foi o campo, né? O cara trocou um cartão de memória, né? Um pendrive. Cara, os resultados que tirava disso, cara, as análises, os gráficos, o negócio era cabuloso, cara. Era sensacional os resultados que tirava, porque tinha muitos dados e o processamento tudo disso e tal. Cara, eu voltei de lá, então assim, o que você falou é positivo, cara, eu voltei de lá e falei, cara, não, eu tenho que dar um jeito de fazer minhas coisas mais fácil, né? Eu tenho que parar de, tipo, né, falar assim, ir para campo, ficar correndo atrás
o dia todo atrás de uma máquina, ela tava com uma prancheta de papel, preciso dar um jeito esse negócio ser feito mais fácil. Né? Então, assim, cara, não deixar de ir para campo, não quero ir para campo, não quero. Não, preciso fazer uma coisa mais fácil. Meu tempo tem que ser. Para meu tempo é caro, é valioso, né? Eu preciso fazer um trabalho mais inteligente nisso. Então, nisso, cara, o que eu fiz? Até o Anderson vai lembrar, tinha aqueles receptores lá, aqueles Garmin lá no departamento de economia. Cara, e a gente sempre ficava com outro lá. Peguei, cara, putz, coloquei um daquele no trator, tá certo? E aí fui validando as coisas assim, tipo, aí a bateria, a pilha acabava. Putz, fui lá, fiz um chicotinho para ligar direto na bateria, para ele ficar ligado direto, cara, 24 horas. Beleza. E aí ficava lá marcando a trajetória da máquina. E aí, por tempo, né? Então, assim, pegava um ponto a cada 10 segundos. A memóriazinha dele era curta, né? O armazenamento dele. Um ponto a cada 10 segundos eu colocava. E aí, a hora que eu olhava isso, eu via todo, né, o descritivo de velocidade, qual a velocidade que ele estava. Então, assim, consegui definir um padrão lá, por exemplo, para a velocidade de 0 a 1 era parado. Porque tem um erro de posicionamento, né? Então, dá um caminhamento que fala que é uma velocidade, mas não é. Mas lá, 0 a 1 era, né, parada, de 1 a tanto era trabalhando, de tanto a tanto era deslocamento, porque, né, então era mais rápido, então não estava trabalhando. E, cara, eu fui fazendo isso um tempo, até o ponto que eu comparava, né, com a minha planilha de papel e começou a bater, né? Eu falei, cara, isso daí. E aí eu deixei de ter a coleta de um turno de trabalho para coletar 3, que a máquina trabalhava 3 turnos. Certo? Eu só conseguia pegar um. Então, cara, consegui começar a fazer o trabalho, né, 3 vezes na velocidade, não tendo que ficar no campo. Então, assim, enquanto a máquina estava trabalhando, eu estava lá coletando a parte de amostras, de solo, de palha, tá certo? Né, fazendo relatório. Então, ia lá para o escritório lá né, da fazenda, lá na coisa, no ar-condicionado, e ficava fazendo as coisas. Voltava lá, pegava mais dados, não sei o quê. Então, assim, cara, começou a agilizar bastante. Então, isso que eu voltei e falei, cara, não, preciso dar um jeito de fazer minhas coisas mais fáceis. Isso para tudo hoje, né? Eu falei, cara, o japonês ia lá, trocava um pendrive, né? Eu falei, não, eu preciso sempre pensar em algo. Então, assim, quando eu falo assim, pô, eu não vou, sei lá, construir a parede, eu vou contratar alguém para isso, sabe? Tipo, eu vou, sei lá, tal coisa. Então, é nesse sentido sempre que eu voltei pensando. Eu falei, cara, será que eu estou fazendo certo, né? Tipo, dessa forma, será que não tem um jeito mais fácil? Ou será que eu não devo pagar para alguém fazer isso aqui porque vai me dar mais retorno de outra forma? E não pagar pelo simples, eu vou pagar para eu ficar à toa aqui. Não, gente, está trocando, né? Se o serviço custa, se você consegue ganhar R$500, sabe, naquele tempo, e o que você vai ter que deixar de fazer, você vai pagar 100, né, para outra pessoa, para outra empresa e tal, você vai pagar e vai fazer outra coisa, sabe? Então é nisso que eu acho que é a principal coisa que eu voltei do Japão, assim, como objetivo, assim, como, né, experiência, assim, né, exemplo lá do que fazer aqui. Show. Show demais. Aí sim, Wellington, mais dica de ouro aqui, né? Eu fiquei impressionado com a telemetria, que nem falava telemetria. Que o Marcelo aqui colocou um Garmin lá na máquina e tava aqui trabalhando com isso. Mas assim, brincadeiras à parte, né? O quanto que também o planejamento é importante, né? E o quanto que a gente também tem que entender a tecnologia como meio, né? Meio de facilitar a nossa vida mesmo, né? Da gente aí tá trabalhando, estamos falando tanto de inteligência artificial, né? Que a gente possa usar isso para de fato, né? A gente ali o que dá, né? O que dá para a gente fazer de forma mais fácil, com a mesma qualidade, com menos tempo, por que não, né? Desde que isso seja lista, claro, né? Por que não, né? Então, é usar isso de uma forma e muitas vezes também existe que a gente pense diferente também, né? Que a gente fala, poxa, igual você está falando aí, né, Marcelo? Pô, como é que eu posso melhorar esse processo? Como é que eu posso fazer isso, né? É muito repetitivo, pô, porque eu vou ficar fazendo tanta coisa aqui, né? Então, e até você falou, né? Eu trabalhava um turno, né? Eu trabalhei, assim, meus dados eram 3 vezes mais, né? Então, assim, você captava mais também aquilo. Então, não necessariamente que o trabalho diminui, né? Às vezes a robustez ele aumenta e se proporciona ter Não, resultados melhores. e sabe uma coisa interessante assim? Porque eu lembro que a gente estava fazendo, né, de vários ensaios que a gente fez para uma empresa aqui em Lençóis Paulista. Né, a gente usava, né, uma propriedade lá e várias vezes a gente fazia, né, prestava, né, serviço para empresas fabricantes, né, de equipamento. O proprietário era bem aberto lá, no falei, não, pode trazer aqui para testar, porque ele ficava vendo em primeira mão, né? Certo? Então, eu lembro assim que era certinho, eu ligava lá, ô fulano,
ó, tem um ensaio assim, assado na máquina, o que eu preciso fazer? Eu falei, cara, precisa dar o diesel e o operador. Né? E aí, olha só que negócio que era interessante, né? Porque assim, ele já estava fazendo o trabalho com a máquina dele. Então o operador dele já estava na máquina. E aí o diesel ele já ia gastar. Então assim, era coisa que ele já estava gastando. E pensa, ele encostava a máquina dele, não depreciava, não dava manutenção à máquina dele, pegava a máquina nova, ficava sabendo em primeira mão dos resultados. Cara, nisso você fala, poxa, por que você não vai abrir tua empresa, tua propriedade com uma pesquisa, uma faculdade? Ah, pô, os caras vão estar lá, vai estar entrando aqui. Pô, o cara economizava dinheiro e ficava sabendo das novidades. Então, assim, cara, chegou um ponto lá, tava uma coisa que só ligava, eu falei, ó, tô levando a máquina aí. Então, beleza, Marcelo, pode mandar aí, sabe? Tinha acesso liberado, né, na fazenda, lá na portaria, tudo, né? Então, né, bacana ali. Ia falar um negócio que esqueci. Segura aí, Marcelão, que daqui a pouco você lembra. A gente tem algumas fotos para passar aqui, né, que estão bem interessantes. E eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente está quase chegando aqui no horário que a gente combinou com você. Se você pode estender uns 10 minutos a mais, porque a gente tem ainda um quadro final ali, que é um bate-bola. Sossegado. Tranquilo. Então, quando você não lembra, eu vou colocando as fotos aqui. Olha só aqui, você foi contando, cara, fui vendo aqui. Falando em trabalhar em máquina lá, ficar com a prancheta ali, ó. Tá aí, ó, né? Essa foto aí da esquerda aí, né? Dentro do trator, cara. Foi num desses trabalhos, eu lembro que eu falei para você, foi puto, que a gente foi apresentar lá depois o relatório lá em Alagoas, tudo, né? E aí eu lembro que assim, tipo, pô, as máquinas estavam, né, o fabricante que trazia, né, concessionária tudo lá, tava testando numa propriedade de um terceiro, quem precisava do dado era o outro, então assim, era aquele mix, né, de gente trabalhando ali. E, cara, o operador tá lá dentro, cumprindo a ordem dele, trabalhando tudo, ele não vai lá autorizar, né, eu a trabalhar com a máquina ou não. E eu lembro que eu perguntei lá pro gerente lá na época, o dono da máquina, quem estava levando o responsável, eu falei assim, cara, posso operar a máquina? Né? Essa aí, uma delas, né? Foi até nessa em específico, né? Que o cara falou, não, você quer ir lá ver? Eu falei, não, eu quero trabalhar com a máquina. Você quer ir lá na máquina trabalhar com a máquina? Eu falei, quero. Aí o cara, mas beleza. Eu falei, mas por quê? Eu falei, cara, porque eu tô aqui anotando os dados dela. Vou falar, chegar na hora eu vou lá apresentar. Eu quero ver a dificuldade que é. Né, o que tem, a hora que eu tiver que propor uma melhoria, por exemplo, cara, eu não sei como é que é trabalhado na máquina. Uma coisa tá do lado lá, eu quero ir lá. Me ensina lá, não, beleza, vamos lá. O cara me ensinou, não sei o que, eu operei, trabalhei uma hora com a máquina, assim, sabe? Para ter noção, né, eu trabalhava com trator, outras coisas ali, mas eu queria ter noção, né, de como era, né, operar aquela máquina que recolhia os fardos, para poder depois, na hora de apresentar o relatório, cara, putz, nesse momento ali, só tinha uma pessoa que sabia como era operar lá na mesa com os diretores. Eu tinha quase certeza que nenhum diretor tinha ido operar a máquina, né? Certo? Então, isso não era algo assim que vai juntando, né? Várias informações a ponto de você falar assim, pô, não, faz isso, faz aquilo. E essa outra do lado ali, cara, não sei se dá para ver direito, cara, mas tem terra até. Cara, não dá nem para imaginar onde não tinha terra esse dia ali. Cara, foi um trator que foi fazer ensaio, e aí não tinha ar-condicionado, tinha que ficar com a porta aberta, cara. Era um poeirão danado. Não sei se você conheceu lá o MEB, né? A Unidade Móvel de Ensaio na Barra de Tração. Cara, então assim, tipo uma carreta atrás, ela freia, né? Faz força ali para você simular cargas de trabalho, né? Para você fazer um ensaio com o trator, né? Para ver desempenho, tudo, medir consumo de combustível, outras coisas, tudo patinagem. E, cara, nossa, o dia inteiro, cara, andando com isso aí. Nossa, foi terra para tudo. Eu tirava o óculos, assim, só ficava a marca do óculos, assim, terra, assim, né? Então, assim, cara, né, não é, né, até uma vez, assim, já na FATEC, né, inclusive, né, como professor, alguém falou assim, pô, achei que, tipo, né, me perguntaram, né, assim, quem que, sei lá, limpa a tua casa, não sei o que, foi eu, né, não, mas você que limpa a casa? Foi eu que limpo, eu que lavo a roupa, eu que faço comida, não, sei que faz, foi, cara, porque, né, beleza, né, fazia tudo ali, certo? Então, sem nenhum problema. Aí, né? Então, o pessoal vê hoje, às vezes, né? Tipo, cara, não vê como é que, né, foi feito, o valor, né, que a gente dá hoje nas coisas ali, pelo aprendizado que a gente teve, né? Então, assim, eu ia lá com 12 anos de idade, lá, que tava lá na fazenda, lá, eu, meu pai, meu tio, lá, cara, eu que fazia o almoço, né, pra galera lá, tal, certo? Então, beleza, né? Então tá aí, né? O pessoal não vê. Aí, ó, fotos no campo ali, né? Putz, cara, sensor lá, Você enfardou tudo aí, ó, tava fazendo a pose.
Cara, não, essa foto ficou legal, né? Bem mitidão, né? Senhor dos fardos, né? Ficou legal, cara. Essa pilha aí era grandona, assim, não tá uma coisa. Legal, legal. Na verdade, a ideia da foto não foi minha, sabe? Foi de um outro cara que tinha ido lá uma semana, sabe? Pra ficar de 3 vezes no campo. O cara falou, tirar uma foto minha aqui nessa pilha. Eu, pô, por que eu não tirei uma foto eu também? Aí eu fui lá e tirei, falei, agora tirou a minha também, né? Pô, o cara vem, eu trabalhando 3 meses aqui, o cara vem na semana, vai tirar foto legal, né? Sozinho, né? Eu também quero, né? E na outra ali, cara, puto, o medidor de combustível parou de funcionar, cara. Ah, vamos desmontar no campo, né? É a DT lá, sabe? Falei, cara, o que pode acontecer? Continuar parado, né? Falei, já tô aqui, já perdi a semana, né? Porque tava a 500 km de Botucatu, cara, até voltar para Botucatu, pegar a Manuel, que era quem manjava aí da eletrônica lá para arrumar. Puta, aí eu lembro que eu achei lá um fio solto, um negócio assim, eu arrumei. Mas assim, cara, tudo, né? Eu abri no fluxômetro, no meio em cima do fardo lá. Cara, tinha que tomar um cuidado para não sujar, não entrar sujeira dentro do mecanismo, tudo, mas deu certo, cara. Resolvemos um problema, né?